telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Ideias e Debates. E hoje o tema é o Dia da Amazônia, né, que é comemorado no dia 5 de setembro. E vamos falar também sobre o bioma, que 90% dos brasileiros estão aí, né, preocupadíssimos em preservar. Né? Comigo aqui ter esse papo, conversar sobre o bioma, né, a biodiversidade, enfim, a Joyce Ferreira, que é bióloga, você vai ver já aí na sua tela, está aí a Joyce, e o Judson Valentim, que é engenheiro agrônomo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Joyce? Tudo bem, é um prazer estar com você, Olá, Sérgio. tudo bem? É um prazer. Prazer é todo nosso, prazer é nosso em receber vocês aqui no programa. Bom, já a gente está sabendo aí, tem visto, né? Eu vou fazer esse questionamento para os dois, né? E vocês aí falam sobre essa questão toda que está acontecendo na Amazônia, né? A gente tem acompanhado aí, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil também, essas queimadas, né? Essa situação, né, horrível que está se passando, né? Perdendo aí vegetações, animais, enfim. Né? Eu queria saber de vocês, né, porque o mundo, né, se interessa, viu, Joyce e Valentim, tanto pela Amazônia. Né? A gente está nessa condição, mas eu tenho certeza que isso vai passar, né? Esse combate ao fogo, tenho certeza que isso, né, vai terminar. E eu queria saber a que se deve, né, a isso, né, a todas essas queimadas que têm acontecido nesse momento, né, tão complicado, inclusive nessa pandemia que a gente está passando. Então, Sérgio, essa é uma questão muito interessante, né? Porque às vezes quando você se distancia, fica um pouco mais longe, você consegue enxergar até melhor a importância do bioma, né? Vamos dizer assim. Então, é muito importante a gente pontuar que a Amazônia é realmente um dos biomas mais importantes no planeta, né? Então, nós temos aí, ela faz parte das florestas tropicais. Em geral, os trópicos, eles se diferenciam bastante por terem uma grande biodiversidade. É onde se concentra a maior biodiversidade do planeta. Só para você ter uma ideia, 90% das aves, elas estão ou utilizam os trópicos. Mais de 85% das espécies, seja de anfíbios ou de outros grupos, eles utilizam os trópicos. E dentro dos trópicos, as florestas tropicais, como é o caso da Amazônia, elas se diferenciam ainda mais por serem ecossistemas extremamente ricos em espécies, né? E aí nós temos grandes blocos de floresta e a Amazônia, ela é o maior deles. Ela representa 1/3 das florestas tropicais. Então é realmente uma preciosidade que nós temos. Ela tem papéis muito importantes por causa disso. Então, sendo a maior área de floresta tropical contínua do planeta, né? E contendo a maior biodiversidade do planeta, os maiores estoques de carbono, as maiores reservas de água, tudo isso faz da Amazônia uma entidade global, né? Então é impossível realmente ignorar e faz com que nós, todos os brasileiros, como você colocou essa pesquisa, eu acho que nós temos que transformar agora da pesquisa, né, do sentimento para a ação. Como a gente vai eleger governantes que têm como política ambiental de proteger esses ecossistemas que são tão importantes. Isso eu quero até saber agora, né, do Valentim, né, a opinião dele, né, sobre o interesse, né, que se tem tanto aí pela Amazônia e comentar também, fazer esse comentário dele também em relação à situação que a gente vem passando, né, Valentim? Olha, na realidade é o seguinte, a Amazônia, já há mais de 5 séculos, é uma região de interesse global, né? Desde que os europeus chegaram às Américas, né, a Amazônia tem despertado grandes interesses, né? E se você for olhar bem, a biodiversidade da Amazônia ela já tem papel de interesse global há vários séculos, né? Vou citar 2 exemplos, né? O da borracha, né, que se tornou um recurso da Amazônia e que com a vulcanização se tornou
determinante, né, para a economia global, né, e nós podemos voltar atrás e lembrar do esforço de guerra na Segunda Guerra Mundial, quando os caminhos, o acesso das forças aliadas aos estoques de borracha, de produção da borracha na Ásia foram fechados, e que houve todo um esforço com os soldados da borracha para retomar a produção de borracha nos seringais da Amazônia, em função de que isso era estratégico para dar suporte às forças armadas das alianças, né, dos exércitos, para o esforço de guerra. E agora nós estamos na pandemia da Covid, ficou muito em voga a questão da cloroquina, a hidrocloroquina e tal, que é um medicamento que é derivado da quina, que é um recurso da Amazônia, e que desde o século XVI, XVII, se tornou muito importante para os europeus, principalmente os europeus que iam para a África, para a Ásia, para o controle da malária. Então, você vê que, e durante a Segunda Guerra Mundial, da mesma forma como teve o esforço de guerra no Brasil para retomar a produção de borracha, também houve um esforço nos outros países, Equador e tal, para ter uma retomada da produção da quina, porque as forças que estavam combatendo na África e na Ásia estavam sujeitas à malária, e era importante ter um suprimento regular de medicamentos para atender. Então, a Amazônia tem sido sempre esse foco do interesse internacional. E o que nós vemos hoje nada mais é do que a continuidade desse interesse. São interesses que conjugam aspectos econômicos, e nos últimos 30, 40 anos, isso foi integrado com o interesse também pelo potencial ambiental da Amazônia e também pelos aspectos sociais, né? A Amazônia detém aí aproximadamente uma grande parte da população indígena do Brasil, populações de índios isolados ainda. Nós vimos recentemente aí menções na imprensa com a morte desse indigenista às tribos isoladas. Então, nós temos todos os aspectos econômicos interagindo com aspectos ambientais e sociais, né? Uma vez que a Amazônia detém, aí, como já foi dito, um grande estoque de florestas, que detém estoques de carbono, que tem a questão dos rios voadores, que são de grande importância também para a produção agropecuária em outras regiões da América do Sul, América Latina, né? E com algum impacto também em outros continentes. Então, essa questão é um conjunto de questões que tornam essa região realmente foco desse interesse internacional. Agora, Joyce, você que é pesquisadora, né, da Embrapa, enfim, a rede amazônica, ou Amazônia, né, chamada Rede Amazônia Sustentável, é um consórcio, né, de instituições aí brasileiras e internacionais de pesquisa, né, que atua na avaliação da sustentabilidade dos usos da terra no leste da Amazônia desde 2010. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Rede Amazônia Sustentável, Joyce. Sim. Então, nós cofundamos essa rede há 10 anos atrás, como você menciona, né, com o objetivo de aumentar o conhecimento científico aqui nessa região, né, da Amazônia Oriental, e utilizar esse conhecimento, aplicar onde ele é importante, né? Seja desde a conscientização da população, da sociedade em geral. Então, a gente vem fazendo bastante isso. Recentemente, acabamos de lançar uma série de vídeos sobre aspectos importantes relacionados às queimadas, né? Quais são as diferenças entre os tipos de queimada, que isso faz uma diferença muito grande em como atuar, em como resolver esse problema, quais os impactos, e principalmente quais as soluções que nós temos hoje para esse problema, que é muito importante, como você mesmo mencionou. Então, nós estamos trabalhando ao longo desses 10 anos de forma muito consistente em entender e gerar esse conhecimento de quando as florestas elas sofrem algum grau de degradação, elas conseguem retornar, o quanto elas retornam, qual é o impacto disso, né? Então, tudo isso a gente vem fazendo. Mais recentemente, nós contribuímos com uma legislação aqui do estado, né, do Pará. Agora, em agosto, foi lançado um decreto estadual
para que o Pará seja carbono neutro a partir de 2035, né? Então, para isso, eles precisavam de dados dos estoques de carbono das diferentes regiões aqui do estado. Então, a partir desses estudos, nós temos redes, né, com centenas de sítios florestais em diferentes regiões do estado do Pará, e a partir desses estudos, nós temos essas informações acerca de carbono, de biodiversidade e de outras características das florestas. E inclui-se também os estudos socioeconômicos. Por exemplo, uma questão bem importante, né, um uso da terra muito importante aqui na região, que é a pecuária. Então, nós fizemos uma comparação, né, com os colegas economistas do grupo, comparações mostrando a renda, né? Então, a gente tem todo o sistema de uso da terra, ele tem um benefício e ele tem também os seus impactos, que a gente precisa considerar para poder reduzir e minimizar. Então, a gente observa, por exemplo, que alguns sistemas eles usam menos, têm menos necessidade de uso da terra, né? E eles geram muito mais renda, como é o caso de sistemas mais especializados, de produção de frutas, de produção de horta, e que poderiam ser incentivados para ter uma composição mais diversificada de renda e de benefícios ambientais. Agora, Valentim, o bioma Amazônia responde aí por cerca de 40%, né, das florestas tropicais remanescentes, que são, né, vitais, a gente sabe disso, para a regulação do clima global e também para a distribuição de chuvas em áreas de produção agrícola, né, tanto no continente americano, né, quanto no continente africano. Agora, eu quero falar contigo sobre os habitantes, né, da Amazônia. São cerca de 20 milhões aí de habitantes aí que ainda enfrentam o desafio, né, de superação da pobreza e também da desigualdade. Com tanta abundância que a gente tem na Amazônia, a que se deve essa ainda, o Valentim? Olha, esse é o que eu chamo de paradoxo amazônico. Nós estamos na região com os maiores, região tropical com os maiores estoques de recursos naturais do mundo, né? Nós temos aí o Rio Amazonas é responsável por 20% do fluxo de água doce para os oceanos, né? Nós temos uma vasta biodiversidade, recursos com potencial econômico fantástico. Nós somos provedores de serviços ambientais extremamente importantes, né? De estoques de carbono, a questão dos ciclos hídricos, né? A provisão de chuvas, como você falou. Mas temos, ao mesmo tempo, uma população ainda com níveis de pobreza muito acentuados. Quando você olha o mapa de IDH, de Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, as regiões que estão com os indicadores mais baixos são o Nordeste e o Norte do Brasil. No Nordeste, nós temos uma limitação, porque é uma região semiárida, você tem limitação de suprimento de água, que limita muito a produção. Mas a Amazônia você tem condições ambientais bem favoráveis, né? Tem uma floresta pujante, né? Então, é o que eu chamo de paradoxo. E se a gente olhar o histórico da humanidade, não existe nenhum caso de sucesso de populações extremamente pobres convivendo com a riqueza de recursos naturais. Geralmente, na busca de melhorar a sua renda, qualidade de vida, essas populações, se elas não têm acesso à tecnologia, muitas vezes a tendência é que elas degradem o meio ambiente na busca de melhorar a sua condição de vida. Então, esse é o grande desafio que nós temos na Amazônia. Hoje, nós já temos 16% do bioma amazônico desmatado, convertido para atividades agropecuárias, né? Em grande parte atividades que são extensivas, de baixa produtividade. 22% da área desmatada se encontra, são áreas que já foram abandonadas e estão aí em grande parte com vegetação secundária, né? E, ao mesmo tempo, temos uma população muito pobre. Então, o nosso desafio é como fazer a floresta em pé se traduzir em renda e qualidade de vida para a população e como intensificar esses 16% de área que já foi desmatada para que ele possa gerar produção agropecuária, produção de alimentos, porque, como você disse, nós temos 20 milhões de pessoas,
grande parte na zona urbana, e se nós conseguirmos produzir para atender parte da demanda desse mercado urbano, nós já temos um mercado, vamos dizer, regional, local e regional muito interessante. Por outro lado, nós podemos ainda também agregar valor tanto a produtos da biodiversidade como os produtos agropecuários, para não ser um mero exportador de matéria-prima. Nós não podemos ter a Amazônia apenas exportando tora de madeira, polpa processada, etc. Nós precisamos de agregar valor a esses produtos para que realmente a riqueza gerada na Amazônia se traduza em riqueza para os amazônicas. A gente fala de desmatamento, né, o Valentim, da Amazônia, né, mas as queimadas, né, estão aí entre as principais causas de devastação, né, daí da Amazônia, segundo o Pantanal, inclusive, é a região mais afetada. Eu posso colocar um ponto? Fique à vontade, Joyce. Oi, Joyce, pode colocar, sim. Eu acho que é assim, tem dois pontos que eu gostaria de colocar. O primeiro é relacionado a essa questão da pobreza, que eu acho bem importante pontuar, e o segundo é mais especificamente em relação a desmatamentos e queimadas, né? Eu concordo totalmente com o Judson de que é uma região riquíssima e que ela deve ser utilizada de forma sustentável e que agregue renda e traga melhoria de vida para as comunidades locais. Agora, eu acho que uma questão muito importante também é que geralmente é visto como se a degradação das florestas, os desmatamentos, eles fossem resultantes da pobreza. Esse conceito, ele não é completamente verdadeiro. Você tem uma certa uso da terra que poderia ser melhorado e que precisa de políticas públicas, mas o que a gente observa hoje é que grande parte do desmatamento ele é muito relacionado a áreas maiores, a grupos econômicos que têm poder, que têm recurso, né? Então, eu acho assim que a gente precisa observar bem essa questão e, por exemplo, se a gente for pensar em relação às queimadas, como a agricultura familiar, a agricultura de pequena escala, ela tem a dependência do fogo. Muitas vezes os brasileiros eles têm a impressão, né, e aquele conhecimento de que a queimada ela é sempre relacionada à agricultura familiar, à pequena produção e à pobreza, mas isso não é verdade, né? Então, assim, os dados do INPE e todos os satélites internacionais, mais recentemente, estão conseguindo mostrar o tamanho dessas queimadas e vem mostrando que as queimadas elas estão relacionadas a áreas grandes. Mais recentemente foi lançada uma plataforma da NASA, e o INPE também tem dados que corroboram com essa questão, outras instituições vêm trabalhando também corroborando com essa questão, mostrando que mais de 50% das queimadas estão relacionadas a desmatamentos grandes, né? Olhando de janeiro a setembro nessa plataforma, apenas 12% das queimadas foram relacionadas às queimadas de pequena agricultura, de pequena escala, né? Então, assim, existe uma diferença. A gente precisa combater a pobreza, porque não é justo você ter populações pobres numa região tão rica. Mas é também muito importante a gente não ter, a gente ter claro que grande parte dessa destruição e da devastação, ela não é relacionada necessariamente com a pobreza. Valentim. Eu concordo, Joyce. Viu, Sérgio? Só acrescentando, eu concordo com a Joyce e nesse aspecto quem contribui para o desmatamento. A minha preocupação é o seguinte: quando nós, em 2012, tínhamos reduzido o desmatamento para cerca de 450 mil hectares, nós tínhamos controlado e grande parte vamos dizer, do desmatamento de média e grande escala. E tinha ficado um desmatamento mais ligado a pequenos produtores, aquelas populações que têm, historicamente, uma tradição de uso do fogo na sua atividade, e é por isso mesmo que você tem áreas grandes em áreas indígenas, reservas extrativistas, para que eles possam continuar praticando a sua atividade de produção
de alimentos de subsistência e de uma forma rotatória, permitindo a regeneração da floresta, como já vem fazendo há cerca de 10 mil anos. Né? A preocupação que eu tenho é a seguinte: no momento em que nós temos aí 1 milhão de hectares, ou um pouco mais de 1 milhão de hectares de desmatamento, realmente tem grande parte do desmatamento vindo de áreas. Nós temos ainda 50, 60 milhões de hectares de áreas sem discriminação na Amazônia, áreas de domínio público que estão sendo apropriadas por grileiros de terra. Temos também áreas de unidades de conservação que estão ilegalmente sendo ocupadas, né, áreas indígenas, áreas de reservas extrativistas, estão sendo ocupadas por grileiros que estão se apropriando dessas áreas e convertendo. Mas eu acredito o seguinte, que com persistência, com uma boa governança, você consegue controlar, como nós já fizemos no passado, consegue controlar esse desmatamento ilegal, esse desmatamento de médio e grande porte. Mas nós vamos permanecer ainda com o desmatamento de pequeno e médio porte, que eu acredito que nós precisamos de começar a pensar agora, sobre pena da gente resolver parte da solução, que é o desmatamento de grande porte, mas não resolver o problema daqueles pequenos e médios produtores que não têm acesso à assistência técnica, não têm acesso a crédito, não têm acesso ao conhecimento e não conseguem fazer a transição desse sistema de agricultura de derruba e queima, que vai, aos poucos, esgotando os recursos naturais, porque a população rural na Amazônia, em termos absolutos, continua, ao contrário de outros lugares, a população rural, em termos absolutos, continua crescendo na Amazônia. Né? Então, nós precisamos de pensar que no futuro nós vamos ter mais pessoas no meio rural e nós precisamos de ter estratégias para que essas pessoas consigam gerar renda, ter segurança alimentar, sem necessidade de continuar avançando sobre a floresta. Agora, enquanto, Joyce, as ações de monitoramento e os processos aí de preservação, Joyce, vale para os dois? Bom, eu acho que a gente tem já um know-how, né, vamos dizer assim, um conhecimento, temos instituições, como o Judson mesmo já comentou, nós conseguimos reduzir desmatamento, muitos brasileiros ainda se surpreendem quando a gente fala que conseguiu reduzir o desmatamento em 80%, né, no período entre 2006 e 2012, mais ou menos. A partir de 2012 começou a estabilizar um pouco, a queda começou a não ser tão pronunciada, mas até mais ou menos 2014, 2015, nós tivemos uma boa redução no desmatamento. Então, isso significa que nós temos essa capacidade, né? Então, nós temos que resgatar esses princípios, entender que essa é uma questão muito importante, colocar como prioridade, considerando especialmente a riqueza, né, desses ecossistemas, quando a gente está falando em Amazônia, os ecossistemas mais ricos, mais biodiversos, com a produção de serviços ecossistêmicos que são essenciais, não só no nível local, nacional, regional, global. Então, nós temos que usar esse conhecimento já existente, tivemos políticas eficazes, né? A exemplo do PPCDAN, que foi esse plano de controle ao combate ao desmatamento. Nós temos ainda muito a melhorar a partir desse conhecimento, né? Porque a política ela ficou muito focada no que a gente chama de comando e controle, que é na fiscalização, né? Na punição, mas ainda tinha muito a ser melhorado em termos da parte de incentivo para a produção agrícola sustentável, que é isso que iria garantir uma condição de manter esses índices de longo prazo, né? Então, na verdade, nós temos esse conhecimento, claro que precisamos aprimorar, a Embrapa ela vem sempre produzindo conhecimento, né, com todos os seus pesquisadores, diversas linhas de pesquisa. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade em colocar do plano da pesquisa de passar para a prática, né? E para isso a gente precisa de políticas adequadas, precisa de incentivos financeiros, de redução de taxas. Então tem várias estratégias que podem ser utilizadas
para essa redução de desmatamento, né? É importante também perceber que as queimadas e os desmatamentos, eles andam juntos, né? Então, assim, a queimada, ela é grande parte dela uma etapa do processo do desmatamento. Então, desmatou e depois ela vai ser queimado para eliminar aqueles restos de vegetação que estão ali. Então, resolvendo a questão dos desmatamentos, vão ser resolvidos grandes partes do problema relacionado à queimada. Então, a gente precisa realmente de incentivos, de políticas e de uma certa continuidade de fortalecimento das instituições que cuidam dessas questões no Brasil. Agora, viu, Valentim, eu fiquei assustado quando eu vi uma vez aqui na televisão a área de queimada, né, devastada da Amazônia. Eu sei que um pedaço que tinha ali era mais que não sei quantos mil campos de futebol. Eu fiquei impressionado com aquilo, de área devastada da Amazônia. Aí eu tenho aqui, por exemplo, na questão de monitoramento, informações que eu tenho aqui, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, que faz esse, né, o Joyce e Valentim, o monitoramento pelo sistema chamado DETER, né, que recebe aí esses dados via satélite em tempo real. E você falando, né, Joyce, nas políticas públicas, né, de incentivo, de investimento, diz que recentemente o Ministério da Defesa, se eu estiver errado, vocês me corrijam, né, anunciou que pretende comprar um microsatélite capaz de fornecer imagens através de radar, né, que não sofre interferência de nuvens e, por isso, pode monitorar melhor aí o território. Isso é verdadeiro, Valentim? Você ouviu Olha, isso? Ouvi. Em primeiro lugar, é o seguinte, é importante a gente dizer que o Brasil tem um sistema de monitoramento de queimadas e desmatamento que é uma coisa sem igual em qualquer outro país. Quer dizer, nenhum país tropical tem o que o Brasil tem, poucos países desenvolvidos têm a qualidade dos produtos que o INPE gera, né? Eu não vou entrar aqui na discussão da adequação da decisão do governo de contratar um outro sistema. Eu não conheço detalhes do sistema que o governo está contratando, mas considerando, quer dizer, para as nossas necessidades e para as nossas condições, o Brasil realmente tem uma qualidade de trabalho, e agora com integração com outras iniciativas, como o Map Biomas, por exemplo, que vem mapeando e disponibilizando anualmente os dados de uso da terra, não só no bioma Amazônia, mas em outros biomas. Quer dizer, nós precisamos de um país que passa pela crise que o Brasil passa, pela carência de recursos para pesquisa e tal. Nós precisamos de avaliar com muito cuidado a necessidade para ver se efetivamente esses sistemas são complementares ou não estão sendo duplicados. Mas realmente o desmatamento é muito grande, né? Hoje ele é mais de 2 vezes o que ele já foi em 2012, né? E o problema é o seguinte, que, veja bem, se uma pessoa que tem direito a desmatar, né, desmata e faz, quer dizer, legal, se ela tem direito legal a desmatar dentro dos 20%, ela desmata e faz bom uso dessa área, tudo bem. Mas veja bem, em todas as áreas desmatadas da Amazônia, pouquíssimas estão hoje com a produtividade potencial, seja na agricultura, seja na pecuária. Eu trabalho com pecuária, vou te dar um exemplo. Hoje, nós temos aí aproximadamente 1,3 cabeças por hectare em cada hectare de pastagem. Nós temos mais ou menos, só de pastagem, em torno de quase 50 milhões de hectares de pastagem na Amazônia, no bioma Amazônia. Nossa. E nós temos tecnologia hoje para criar com tranquilidade, tecnologia simples, a passo, para criar 3 cabeças por hectare. Ou seja, 3, podemos chegar até 4. Ou seja, você poderia quase triplicar o rebanho na mesma área, ou você poderia simplesmente aumentar o rebanho, duplicar o rebanho e liberar parte dessas áreas para outros usos sem grandes problemas. Então, e na agricultura a mesma coisa. Hoje a produtividade de milho, por exemplo, média brasileira é em torno de 5 toneladas. Mas nós temos produtores produzindo 10 toneladas, né, em uma safra. E às vezes você pode fazer 2 safras na mesma área.
Então, nós temos uma lacuna entre a produtividade potencial e a produtividade atual, que é muito grande. Então, nós podemos aumentar muito a produtividade, né, na pecuária, na agricultura, isso para o pequeno, médio e grande produtor, sem necessidade de avançar nas áreas de floresta, né? Então, é possível conciliar conservação florestal com o crescimento da produção através de ganhos de produtividade para pequenos, médios e grandes produtores da Amazônia. Joyce, quais os estoques de biodiversidade, floresta e carbono presentes hoje nessa região, Joyce, da Amazônia? Até fazendo uma ligação, né, com o que o Judson coloca, quando a gente considera esses estoques e essa riqueza, a gente vê que realmente não estamos dando conta e fazendo jus a essa preciosidade que nós temos, né? Então, assim, a floresta ela ainda é vista como algo sem valor. Ela tem valor quando é a terra, quando essa floresta é derrubada para fazer algum tipo de produção. Então, isso é uma inversão de valores que é completamente equivocada, né? E eu espero que a gente consiga barrar esse paradigma o quanto antes, né? Como nós estávamos falando, por exemplo, se considerarmos só os estoques de carbono, especialmente por causa da Amazônia, o Brasil está em primeiro lugar em termos de estoques de carbono, né? Então, nós temos aí a maior proporção de carbono em relação a qualquer outro país, inclusive ao dobro do segundo lugar, que seria a República do Congo, né? Então, assim, só em termos de estoque de carbono, que é um indicador muito importante hoje, considerando as mudanças climáticas, para a gente, só em termos de comparação, o que a gente tem aqui na região corresponde a cerca de 10 anos das emissões globais, então, do mundo inteiro. Então, o que a gente tem aqui estocado, ele poderia ser a emissão de uma década, né? Então, isso aí já dá uma ideia também da importância dessa entidade global que é a Amazônia. Em termos de biodiversidade, né, ela corresponde à Amazônia como um todo a cerca de 30%, né, um terço dessa diversidade global. Eu gosto de usar dois exemplos que eu acho que eles são bem ilustrativos em termos do valor dessas florestas em termos de biodiversidade. Dentro da Rede Amazônia Sustentável, nós fazemos avaliações de diversidade de vários grupos da fauna, da flora, e um que me chamou muita atenção foi a diversidade de peixes nos igarapés, que são esses pequenos cursos d'água, como são chamados aqui na Amazônia, né? Nós chamamos de igarapé. Em 150 metros de um igarapé, nós encontramos mais espécies de peixes do que é encontrado num país inteiro, como a Noruega, Suécia, né, um país nórdico desses. Um outro exemplo que eu gosto bastante para ilustrar também é a quantidade de formigas que nós encontramos em uma árvore na Amazônia. Ela é maior do que a diversidade de formigas num país inteiro, como é o caso do Reino Unido, né? Então, assim, é uma diversidade tão gigantesca, é tão especial quando a gente considera, por exemplo, em termos de água, né? Nós temos essas árvores gigantes de 30, 40 metros de altura, passam centenas, né, de trilhões de litros de água pelo sistema dessa floresta. Então, a água da chuva cai, fica no solo, né? E essas árvores, elas são verdadeiras bombas de água, né? Então, cerca de 40%, né, experimentos foram feitos já em regiões aqui da Amazônia, mostrando que cerca de 40% da chuva que entra no solo, ela retorna para a atmosfera por meio, especialmente, dessas grandes árvores. E aí, a soma de todas elas é que vai formar o que nós chamamos de rios voadores, né, que são esses corredores de umidade que descem até o sul do país, né, especialmente a Bacia do Prata, e gera essa chuva. Então, quer dizer, a partir do momento que você corta essas árvores, que você desmata, você perde esses processos. E dada a magnitude, né, e a inter-relação que existe, a gente vê, aqui tem uma relação de a poeira do Saara que chega aqui, né? Você tem as cinzas das queimadas aqui na Amazônia escureceram o céu em São Paulo. Elas podem chegar até os Andes, né? Derreter as geleiras. Então, quer dizer, tudo
quando é numa escala desse sistema que é a Amazônia, ele tem uma capacidade um potencial de efeito e de impacto que é muito grande, né? Agora, ô Valentim, está me ouvindo, Valentim? Estou, sim. Você me ouve? Então, é Sim. possível, no caso, termos atividade madeireira e pecuária sustentáveis? Não. E como? Sim, claro. Nós já temos exemplos na Amazônia de atividades madeireiras de forma sustentável, né? Nós temos tanto atividades madeireiras madeireiras e não madeireiras. Madeireiras nós temos empresas certificadas na Amazônia com certificação internacional de manejo florestal sustentável. A Embrapa tem trabalhado há mais de 40 anos, e mesmo antes da Embrapa, outras instituições de pesquisa, quer dizer, o centro da Embrapa, onde está a Embrapa hoje em Belém, antes da década de 70, já era uma instituição de pesquisa, né? A pesquisa na Amazônia tem mais de 80 anos, né? Com o antigo Instituto de Pesquisa Agronômica do Norte, depois o IAN e o IPEAN, né? E, ao longo dessas décadas, se acumulou um conhecimento, não é suficiente ainda, mas já é um estoque de conhecimento muito robusto, que tem sido utilizado para atividades de manejo. A Embrapa também tem gerado tecnologias. Hoje, nós já temos manejo florestal madeireiro de alta precisão, chamado o Moderflora. Já estamos usando drones hoje, por exemplo, para poder fazer o inventário florestal, identificar as espécies pela época de floração, utilizando drones, né, através de computadores e tal. Então, nós eliminamos boa parte daqueles processos antigos, onde você tinha que entrar na floresta, abrir trilhas, para poder identificar árvore a árvore, medir, etc. e tal. Hoje, usando tecnologias aerotransportadas, de drones, como de imagens de laser, né, você consegue fazer um trabalho de inventário florestal, de planejamento de todo o processo das estradas por onde os tratores vão entrar na floresta, minimizando o impacto ambiental, retirando aquelas árvores que estão maduras e prontas para a colheita, deixando outras árvores para produzir sementes e fazer a dispersão para permitir a regeneração da floresta. Então, tem tecnologia hoje para manejo madeireiro, tanto para grandes empresas, como tem também tecnologia de manejo de baixo impacto para manejo comunitário, com pequenos produtores, como extrativistas. É perfeitamente possível. Agora, o que nós precisamos fazer, tanto com manejo florestal madeireiro, como com produtos não da floresta, é o seguinte: trazer empresas, trazer indústrias, para que você consiga não só colher os produtos da floresta, seja madeira ou outros produtos, mas que você consiga processar e agregar valor e gerar emprego aqui na Amazônia e não em outras regiões do país, né? Então, por exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo da Zona Franca de Manaus. Nós temos uma Zona Franca de Manaus hoje que produz motocicleta, televisão, trator, motocicleta, televisão e outros eletroeletrônicos. O que nós precisamos no futuro é mudar o foco dessas indústrias que estão na Zona Franca, mas também tem outras regiões, como a região industrial do Pará, tem em Belém, Marabá e outros centros urbanos que estão emergentes em termos de população e de industrialização, atrair indústrias que possam processar esses produtos, né, com foco na bioeconomia, com bioprodutos. Nós temos uma gama muito grande de óleos essenciais, de extratos, de essências que podem ser utilizados na indústria de cosméticos, alimentares, farmacêuticos e tal. E isso, para mim, considerando que o Código Florestal estabelece que 80% da Amazônia deve permanecer com cobertura florestal, nós precisamos que essa cobertura florestal ela não só gere ganhos pelos serviços ambientais que elas geram, né, pagamento por serviços ambientais de carbono, provisão de água, etc., mas também que ela se traduza em renda e bem-estar para a população local em função dos produtos florestais
madeireiros e não madeireiros que ela produz. Né? Nós ainda, por exemplo, hoje nós estamos exportando, já produzindo e exportando uma quantidade de açaí, mas no futuro nós não queremos só ter polpa congelada de açaí sendo exportada da Amazônia. Nós queremos já ter produtos mais avançados, com maior valor agregado, deixando mais empregos e mais renda aqui na região. Tá aí, Paulo, eu vou te falar uma coisa, um produto que eu adoro, açaí, da minha terra. Na minha terra eu sou carioca, mas fui criado em São Luís do Maranhão. Lá se chama Jussara, você acredita? Açaí no Maranhão chama Jussara. E eu adoro, eu tenho em casa sempre. Açaí eu tenho sempre em casa. Agora, Joyce, como a região se insere no contexto da bioeconomia? Eu acho que essa questão é muito importante porque a gente tem uma grande expectativa, né? Como o Judson mesmo já começou a tocar nesse assunto, é justamente a gente tem uma mudança de paradigma e a bioeconomia ela tem um papel muito importante. Então, como eu tinha falado no início, é principalmente essa mudança de que a floresta ela tenha valor em pé, né? Muito mais do que os usos da terra que desmatem, né? Que destruam essa floresta. A bioeconomia ela tem um papel importante porque o que na verdade, no que ela se consiste? É no uso de tecnologias, né, nessa concepção, nessa visão da sustentabilidade, na visão da conservação, de minimizar os impactos ambientais. Então, se nós temos essa mudança de paradigma, nós temos esperança, né, de que vamos conseguir mudar esse padrão para um desenvolvimento onde tenha mais prosperidade, onde nós possamos aproveitar melhor esses produtos da floresta, não é? Aplicando justamente inovação, não só na descoberta de novos produtos, por exemplo, químicos, né? Agroquímicos que podem ser substituídos por bioinsumos, o plástico que pode ser substituído, né, por outros polímeros, né, a partir da riqueza da biodiversidade, uso de fungos e bactérias e outros micro-organismos. Então, toda essa riqueza imensa que a gente nem conhece está perdendo antes mesmo de conhecer. Né? Então, a partir dessas técnicas mais modernas de inovação, de tecnologia, de conhecimento científico e também agregando ao conhecimento tradicional, nós seremos capazes de mudar esse padrão, de proteger mais as florestas e de trazer essa renda e esse bem-estar para as comunidades locais. Eu não estou querendo te cortar, mas já te cortando, como é que essas pequenas comunidades, então, isso serve para você também, viu, Valentim? Elas podem ter acesso à tecnologia. Como é que pode? Esse é um desafio, né? Hoje a gente entende realmente que é um desafio, porque a Amazônia ela é marcada pelas grandes distâncias. Então, nós estamos falando aí de comunidades onde nós temos dificuldade para acesso até mesmo à água potável, energia elétrica, né? Então, a gente precisa de investimento, precisa de políticas públicas para trazer essa infraestrutura que é a base, né, a começar pela educação, pela formação dos jovens, escolas de formação, universidades, transportes, né? Então, assim, transportes alternativos que não sejam tão impactantes quanto a abertura de mais estradas, né? A utilização do transporte fluvial, a utilização da energia solar, né? Outros tipos de energia mais alternativas, né? Então, a gente precisa pensar tudo isso conjuntamente para a gente fazer o uso desses bioprodutos, né? Existem já algumas iniciativas, né? O Judson comentou aí do exemplo do açaí, que é um passo, né? Em 5 anos, mais que dobrou o valor de produção, né? Desse produto, que é muito importante, mas a gente precisa pensar em outros produtos com maior valor agregado, né? Aqui na Embrapa Amazônia Oriental, nós temos o trabalho de agroindústria, com vários produtos a partir do açaí, as barrinhas de cereais com açaí, os blends, né, os sucos, produtos diversos que não sejam só esses produtos brutos. Mas realmente, para isso, a gente precisa de acesso à energia, precisa de rede de celular, precisa do transporte. Exatamente. As comunidades locais elas têm muita dificuldade em fazer uma produção em larga escala, então precisa formar redes de contatos. Então, assim, toda
a gente precisa arrumar a casa, né, para ter todo um condições de investimento, né, para aproveitar. poder... Exatamente. Joyce, a gente está encerrando o programa, desculpa, Valentim. Valentim, você quer falar mais alguma coisa rapidinho, porque a gente já está encerrando, você pode concluir aí o que a Joyce estava comentando agora, falando agora. Não, eu só queria acrescentar o seguinte, que eu acho que para que a gente tenha sucesso no desenvolvimento sustentável da Amazônia, um desenvolvimento inclusivo, é preciso que tudo isso que a gente falou e que a Joyce falou em termos de reformular novas políticas e tal, mas que isso seja feito com a participação, porque é o seguinte, a Amazônia é muito grande, são muitas realidades, né? A realidade que tem, por exemplo, aí na zona Bragantina do Pará não é a mesma que tem na região de Marabá ou de Paragominas, ou na região de Santarém, ou aqui no Acre, ou em Roraima. Então, são muitas Amazônias com populações, com expectativas, com históricos, com tradições, com a grande diversidade, mas é importante o seguinte, que toda essa mudança envolva esses atores, esses segmentos produtivos na construção dessas políticas, porque se você não tem a participação da sociedade nas políticas, elas não se sentem comprometidas, não sentem contempladas as suas aspirações, os seus anseios, e é muito difícil, só com a governança, você resolver o problema. Então, é preciso que o processo envolva a participação das pessoas que estão... Quem são os guardiões da floresta, quem são as pessoas que estão fazendo a atividade produtiva na Amazônia. É preciso envolver essas pessoas na construção dessas políticas para que elas contemplem os anseios dessas pessoas. Isso, para mim, é fundamental. Ok. Gente, obrigado. Obrigado, viu, Joyce Ferreira. Obrigado ao Judson Valentim. A Joyce é bióloga e o Judson Valentim, o grande Valentim, é engenheiro agrônomo. Obrigado aí pela participação dos dois no programa, ok? Até uma próxima vez. Eu que agradeço. Tchau. Muito obrigado. E o Ideias e Debates fica por aqui. Você pode rever esta nossa edição na programação, né? E também nas redes sociais, como o canal da Rede Alesp no YouTube. Até o próximo programa.